Nesse bate-papo de hoje, né, qual é a intenção? É analisar os dados de um colega, dos dados financeiros dele, né, para chegar no valor que ele recebe por hora trabalhada. Então, a gente vai conversar sobre hoje o caso de uma dermatologista. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Qual que é a intenção desse bate-papo, dessa consultoria? Que você que está aí acompanhando a live consiga ver através dos dados de um outro colega como que calcula o quanto você ganha pelo seu trabalho. Algumas vezes eu dou algumas sacadas, alguns insights aí que podem ser aplicados no seu negócio também. Então, a ideia é que, com o exemplo de um colega, vocês consigam aproveitar e transpor isso para a realidade de vocês, tá? Então, tentem prestar atenção e identificar o que de vocês é parecido, o que você consegue implementar e ajustar no seu consultório também. Combinado? Então, bora lá para a gente também não demorar muito para começar. Bom, essa colega em questão, como eu falei, é uma dermatologista. Ela tem sociedade com mais uma colega, então a situação dela aqui de valor e tal é a parte dela. Sabendo que ela tem essa situação porque ela divide o consultório, divide os horários com essa sócia dela, tá? Então, em relação à consulta particular, foi bom que ela me passou bastante detalhe, né? Mais detalhes que os outros colegas, então a gente vai conseguir fazer de forma diferente o dela. Ela me passou os dados do particular dela e os dados do plano de saúde dela. Bom, ela tem de particular, então a consulta particular dela custa R$400, tem duração de 1 hora e tem retorno de 30 minutos, tá? Dentro de 15 dias que ela falou. Essa é a situação particular dela. Para plano de saúde, ela tem só o Prevent Senior, que repassa para ela R$100, com uma duração de consulta de 30 minutos, tá? Então, a gente vai calcular para ela tanto quanto ela ganha por uma consulta particular, quanto o que ela ganha pela consulta de plano de saúde, tá? Vamos fazer esse trabalho aqui individual. Ela trabalha só como pessoa jurídica. No momento, ela não está usando o livro caixa trabalhando como pessoa física. Falou que é mais por uma questão de comodidade. Vou mostrar aqui hoje como que ela estaria economizando por mês se ela trabalhasse com o livro caixa, nessa situação que ela tem, tá? Porcentagem que ela paga de imposto é de 15,5% como pessoa jurídica, tá? Dentro dos custos fixos, gente, ela foi ótima, porque ela me mandou os custos fixos mensais e me mandou os custos fixos anuais. Quem acompanha o Descomplique, já viu conteúdo nosso sobre preço, sobre taxa de sala, eu vou aqui dar uma contextualizada para você que está acompanhando, você poder aproveitar e, enfim, aprender aí com o nosso conteúdo de hoje. A gente precisa calcular uma coisa chamada taxa de sala. E para calcular a taxa de sala, o que a gente usa? Como que é esse cálculo, né? É o custo fixo total dividido pelo número de horas trabalhadas. Aí, o que vai ser cada uma dessas coisas? O custo fixo total, ele é o quê? Ele é o custo fixo mensal mais uma parte dos custos fixos anuais que você tem. Então, aqui, por exemplo, ela me passou que o custo fixo anual dela é de 14.456. Aqui envolve 13º salários, cursos, que ela tem lá uma verba programada para cursos. Então, esses são os custos fixos anuais. A gente tem que pegar esse custo fixo anual e dividir ele por 12. Foi o que eu fiz aqui, olha. Eu peguei e dividi ele por 12. Por quê? Aí a gente consegue identificar quanto que por mês ela tem que guardar, que ela tem que poupar, que ela tem que direcionar para pagar anualmente esses custos. Então, quando a gente fala em custo fixo total, a gente tem que somar o custo fixo mensal mais a parte, né, 1/12 que a gente fala do custo fixo anual. Então, aqui vai ser custo fixo mensal mais 1/12 do custo fixo anual, tá? Então, isso daqui é o custo fixo total. Com o custo fixo total, a gente consegue calcular a taxa de sala. Então, nesse caso dela aqui, o custo fixo total seria os 5.750 mais 1.204. Então, o custo fixo total dela é esse daqui, ó, R$ 6.954, tá?
E aí, isso vai ser dividido pelo quê? Pelo número de horas trabalhadas no mês. Então, nesse caso dela aqui, são 15 a 18 horas por semana. Eu vou colocar 15, tá? Eu sempre eu vou orientar vocês que pensem no pior cenário. Então, no custo mais alto, no menor número de horas. Porque se eu colocar aqui que ela trabalha 18 horas por semana, a semana que ela trabalhar 15, ela vai estar perdendo dinheiro. Então, eu tenho que considerar o pior cenário. Então, o pior cenário é trabalhar 15 horas por semana. Isso vai dar um total de 60 horas no mês. Então, nesse caso dessa colega, como que vai ser a taxa de sala dela? A taxa de sala dela vai ser o custo fixo total, que a gente já sabe qual que é, dividido pelo número de horas trabalhadas no mês, que a gente também já sabe quanto que é. Então, a taxa de sala dela vai ser igual a 6.954 dividido por 60. Então, a taxa de sala dela por hora é de R$ 115,91. Então, isso quer dizer o quê? A taxa de sala dela, no caso, é de R$ 115,00. Deixa eu colocar aqui. R$ 115,91. O que isso significa? Que a cada hora utilizada da sala, ela tem um custo de manutenção de R$ 115,91. É isso que significa a taxa de sala por hora. É o quanto você, naquela hora, tem só de custo. Tá bom? Ok. Calculada a taxa de sala, a gente consegue calcular quanto que ela tem ali de lucro para consulta particular e quanto que é o lucro dela para consulta de convênio. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Para calcular preço, gente, quem aí já acompanha o Descomplique também já sabe dessa fórmula aqui, ó. É preço é igual a custo fixo. Eu vou explicar direitinho para quem está novo aí. Custo fixo mais custo variável, mais impostos, mais cartão, mais retrabalho, mais o lucro, né? O último não menos importante. Então, aqui, ó, só para você que é novo, P de preço, FCV é o custo fixo, que a gente usa, no caso, a taxa de sala, tá? O custo variável, que são os consumíveis, né? No caso dela, ela até me passou, ó, custo variável, que ela colocou aqui, ó, por consulta, 2,20, que é a luva e o lençol. Então, é isso que a gente vai usar aqui no caso dela. O I é de imposto, que no caso dela é de 15%. C é de cartão. Essa colega não está usando cartão ainda, ela só aceita dinheiro e Pix. É outra coisa que a gente vai sugerir que ela comece a usar cartão de qualquer jeito, porque para dermatologia isso faz muita diferença. RT de retrabalho. E o L, não menos importante, deu uma travadinha. O L, não menos importante, de lucro, tá? Então, a gente já tem o custo fixo dela, que é a taxa de sala. A gente tem o custo variável, que é de 2,20 por consulta. A gente sabe qual que é o imposto dela. Ela não usa cartão. O retrabalho, nesse caso, envolve o retorno. Então, a gente já sabe quanto tempo de retorno que ela oferece. E a gente quer saber o lucro dela aí por esse serviço. Então, vamos calcular em relação à consulta particular. Gente, deixa eu jogar isso daqui para baixo, para vocês irem acompanhando. Então, a consulta particular dela é R$400, tem duração de 1 hora. E aí, 1 hora, para que significa isso para mim? Para eu saber a taxa de sala aqui, que é o custo fixo, né? O custo fixo pelo número de horas. Então, nesse caso aqui, ela usa 1 hora, 1h30, porque é o trabalho mais o retrabalho. Então, a gente coloca junto aqui, tá? Então, nesse caso, ela tem, ó, 1,5 de hora, né? 1h30. Só que a hora dela, a gente sabe que vale quanto? R$115,91 a taxa de sala. Então, quanto que vai ser só o custo fixo dela para fazer essa consulta? Vai ser os 115 vezes 1,5, que equivale 1 hora da consulta e meia hora do retorno. Então, só de custo para manutenção do espaço dela, para a consulta e para o retorno, ela tem esse valor de R$ 173,87, tá? Então, ó, vamos lá, o preço dela da consulta, a gente viu que é R$400. Deixa eu colocar aqui para baixo, ó, para a gente ir conseguindo
fazer com que vocês acompanhem, tá? O preço dela é R$400 da consulta. Deixa eu colocar aqui todo ele em moeda. A gente viu que o custo fixo total dela, né, para fazer... Eu vou até colocar separado para vocês entenderem melhor. Então, o custo fixo para consulta é o quê? Que vale a 1 hora de consulta, que seria o quê? R$115,91. E na parte de retrabalho, ela tem 30 minutos. Então, isso daqui seria o quê? Esse 115 dividido por 2. Por isso que aqui deu 173, tá? Que é isso mais isso. Mas eu vou colocar aqui separadinho para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Custo variável, ela me falou que ela gasta R$2,20 de luva e lençol de maca. Então, R$2,20, tá? Não estou nem considerando que ela vai usar luva e lençol no retorno. Estou considerando que ela vai usar só na consulta. Senão, eu teria que colocar também aqui no retrabalho, tá? E o imposto dela é de 15%. Então, é 400 vezes 0,155, que é 0,155, que é 15,5%. Então, da consulta dela, R$62 é de imposto. Ela não trabalha com cartão, então é zero. Quanto que é o lucro dela nessa situação aqui? Vai ser o quê? O 400, menos o 115, menos o 2,20, menos o 62, menos o 57. Então, o lucro dela, pela consulta, é de R$161,94. Sendo que, se a gente quiser saber o quanto ela recebe, por hora de atendimento particular, eu vou precisar pegar esse valor aqui e dividir por 1,5, concorda? Porque isso daqui que ela recebeu foi por 1h30 de trabalho. Se eu quiser saber por 1 hora, tudo é regrinha de 3, tá, gente? Eu acho que é bem simples de entender, né? Quanto que ela recebe por hora de atendimento particular? Vai ser igual a isso daqui, dividido por 1,5, porque ela recebe isso, né, por 1h30 de trabalho. Então, por hora de trabalho, essa colega do particular, ela tem isso daqui como lucro, R$107,96. Então, isso daqui é a situação de particular dela, tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo cálculo para convênios, tá? Para a gente saber quanto ali do convênio que ela recebe por hora de trabalho, tá? Então, vou colocar aqui a formulazinha, os dados dela de convênio e tal. Sendo que convênio, ó, vamos lá, vou copiar isso daqui de novo. Colocar aqui para baixo, tá? Então, o preço do convênio, ó, vamos colocar para aqui assim. O preço do convênio é quanto? É R$100 que é repassado para ela, tá? O custo fixo desse caso dela, ele é de meia hora, vocês concordam? Então, a taxa de sala dela, a gente já calculou que é de R$115,91, certo? Se a gente vai estar usando meia hora, vai ser metade disso, né? Então, vai ser aqui. Vou até puxar esse item dividido por 2. Calcula automaticamente. Então, vão ser R$57,96 de custo fixo pela consulta de convênio. Custo variável continua sendo R$2,20, porque ela usa, né, lençol e luva. Imposto continua sendo de 15%, então vai ser 100 vezes 0,155. Cartão, ela também, né, para o convênio menos ainda vai aceitar. Retrabalho, nesse caso, pelo que eu entendi, ela não oferece retorno pelo convênio, então é zero. E o lucro dela, nesse caso, vai ser de quanto? 100 menos 57 menos 5 menos 15. Nesse caso, ela tem um lucro de R$24,34, sendo que esse lucro é de quanto tempo de trabalho, gente? 30 minutos. Se a gente quiser saber, ó, quanto que ela recebe por hora de atendimento de convênio, a gente vai precisar pegar esse daqui e multiplicar por 2. Então, vai ser quanto que ela recebe por hora de trabalho no convênio? O lucro dela, R$48,69. Então, a gente pode perceber que essa colega trabalhando pelo convênio, ela recebe menos de metade da hora dela do que quando ela trabalha no particular, tá? Então, é importante a gente ter essa comparação para a gente ver que não adianta você ter, por exemplo, que é melhor, Clara? Eu ter 100 pacientes do convênio ou eu ter 50 pacientes do particular? Muitos colegas vão olhar pelo número, né, bruto. Ah, eu prefiro ter 100 pacientes. Por isso que a gente fala, né, do problema da agenda cheia. O problema da agenda cheia é quando você quer agenda cheia a qualquer custo.
Aí você se coloca nessa situação de, não, eu quero agenda cheia, pegando um plano que me paga muito pouco, porque esse daqui nem é dos piores, tá? Tem planos que pagam ainda menos para o colega. Então, nesse caso, você vai estar com a agenda lotada de pacientes que estão te gerando um lucro muito pequeno. Então, por exemplo, essa colega aqui, ela trabalha, como a gente viu, 60 horas por mês, né? Vamos dizer, eu sei que ela é dermato, ela tem vários procedimentos agregados, ela não faz só consulta, mas vamos, só para fins de exemplo, considerar que só fossem consultas, para a gente conseguir facilitar o cálculo, tá? Senão fica muita variável. 60 horas por mês. E a gente sabe que ela tem como lucro por hora de atendimento de consulta particular R$ 107. Se ela tiver esse horário cheio de pacientes, né, essas 60 horas fossem ocupadas com esses pacientes, ela teria isso daqui vezes 60. Ela poderia ter como lucro no consultório dela um total de R$ 6.477, tá? E se ela encher de pacientes de convênio, o cenário fica pior ainda, né? Que é isso vezes 60. Ela tem um lucro de R$ 2.921, trabalhando 60 horas por mês, tá, gente? Então, você vê que o convênio ele é menos da metade. Por isso que eu falei, é melhor ter 50 pacientes particulares ou 100 pacientes de convênio? 50 pacientes particulares, sem questionar, tá? Porque a gente tem que olhar para o lucro, não para a quantidade de pacientes ou pelo volume de dinheiro que está entrando, tá? A gente tem que olhar para o dinheiro que fica retido, ok? Bom, então aqui a gente calculou para ela quanto que ela recebe por convênio e por consulta. Agora eu quero pontuar uma coisa importantíssima, que é o livro caixa, né, gente? Falamos aqui, ela falou para mim que não usa o livro caixa por uma questão no momento de comodidade e tudo mais. Eu quero calcular quanto que ela está perdendo no mês por não usar o livro caixa, tá? Então eu vou pegar aqui os custos fixos dela, jogar lá para baixo, para a gente poder pensar separadinho aqui, tá? Bom, ela tem aqui como custo fixo total R$ 6.954, certo? O que significa, gente, usar livro caixa? Eu sei que para muita gente isso é novidade, né? O livro caixa, você faz uso dele quando você trabalha com seu CPF. Isso quer dizer como pessoa física. Só que a vantagem da pessoa física é poder trabalhar com livro caixa, né? E a desvantagem é que os impostos de pessoa física são mais altos. Então, qual que é a recomendação que a gente dá? Usa a pessoa física e usa livro caixa. Quando você estiver já gerando trabalho, vamos dizer assim, que ultrapasse o livro caixa, você começa a emitir seus recibos como pessoa jurídica. Porque como pessoa jurídica, as alíquotas nelas são menores de impostos. Então, você combina as duas coisas. Você vai fazer pessoa física mais pessoa jurídica. Esse é o melhor dos mundos, é o ideal, tá? É a gente combinar uma coisa com a outra, tá? Nesse caso dela, como é que seria? Se ela tem um livro caixa, se a gente sabe, na verdade, que ela tem despesas que totalizam R$ 6.900, e essas despesas são luz, água, telefone, aluguel, salários, os insumos do consultório, material de manutenção, de limpeza, assinatura de internet, de prontuário eletrônico, tudo isso entra como valor, né, incluível no livro caixa. Então, o livro caixa dela vai ser de 6 mil, vou colocar aqui arredondar, tá? R$ 6.950. É o que ela está registrando ali no livro caixa dela, tá? Isso daqui quer dizer o quê? Que ela pode emitir até esse valor de recibo como pessoa física sem pagar imposto. O imposto é zerado até esse valor aqui. Ah, Clara, então se eu fizer R$ 10.000 no meu consultório, como é que fica? O ideal seria emitir R$ 6.950 com nota, né, no seu CPF, e o restante disso, que seria exatamente R$ 3.050, com nota no CNPJ. Porque aí seria sobre esse valor aqui do CNPJ que você pagaria imposto. Então, nesse caso dela, se ela deixar de dar R$ 6.950 de recibo como PJ, vamos ver quanto que ela vai estar economizando? Se a gente sabe que isso daqui seria o livro caixa dela e ela paga 15,5% de imposto, quanto que é 15,5% disso daqui, né? Vamos lá ver. Isso vezes 0,15.
15,5. Por mês, essa colega ela poderia estar economizando R$ 1.077 se ela fizesse uso do livro caixa, tá? Então, eu acho que se a gente pensar em mês, se a gente pensar em ano, caramba, é muito dinheiro deixado na mesa, né? Então, vale a pena especialidades que usam muito consumível. Isso daqui, vamos lá, tem um detalhe, tá? Isso aqui eu só estou incluindo, gente, custo fixo, que foi aluguel, secretariado, e de variável, vocês perceberam que como custo variável aqui, a gente só colocou luva e lençol de maca. Essa colega é dermato, né? A gente falou. Ela tem boleto de botox, de preenchimento, de bioestímulo, de fio, de roller para microagulhar o paciente, enfim. Ela tem um livro caixa muito mais alto do que só R$ 6.900 e eu tenho certeza disso, porque os nossos insumos são muito altos. Então, a pessoa... Vocês veem que aqui eu fiz o exemplo só como consulta, tá? Então, se ela só trabalhasse com consulta, não tivesse consumível caro, nada disso. Nesse caso, ela teria uma economia, né? Pouparia R$ 1.077 por mês. Então, isso daqui vale para todos os colegas. Mais ainda para aqueles colegas que fazem procedimentos. Então, dermato, cirurgião vascular, cirurgião plástico, oftalmologista, qualquer especialidade que faça aí procedimentos, que faça uso de insumos mais caros no consultório, tá? Então, procurem um contador que faça esse trabalho aqui, porque, no geral, os contadores ou querem fazer pessoa física ou querem fazer pessoa jurídica, tá? A combinação dos dois, ela dá mais trabalho, porém, ela te poupa dinheiro. Então, o que eu falo, né? O que os contadores deviam fazer? Cobrar mais por isso, não dizer que não faz. Porque a gente vê muitos colegas dizendo, claro, meu contador disse que não faz essa combinação. E aí tá nas suas mãos, gente, procurar um contador que faça. Não dá para você, uma coisa tão importante que vai te fazer poupar tanto dinheiro, você deixar para o contador decidir. Então, fiquem atentos a isso. Ainda que você precise pagar uma taxa maior para o seu contador, para ele fazer pessoa física e jurídica, vale a pena.